professora Karine. Nossa mensagem de hoje diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Bom, nós vamos ver em história hoje as lutas no campo e na cidade, tá? No período lá que nós estamos estudando, século XIX, final do século XIX, já entrando no século XX. Bom, então nosso tema é lutas no campo e na cidade. E aí a nossa professorinha aqui tá falando, antes de tudo, vamos entender o que é que aconteceu, por que houveram essas lutas, né? Para haver uma luta tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, né? Então o que acontece? No final do século XIX, algumas coisas começaram a acontecer. No campo onde vivia a maior parte da população, havia muita pobreza e as condições de vida eram precárias. No sertão do Nordeste, grande parte das famílias vivia na miséria, sem trabalho, sem comida e sem moradia. E os políticos e os grandes fazendeiros não atendiam às necessidades da população. Isso quer dizer que aquelas pessoas que lideravam, que estavam no poder, que estavam no governo, né, que eram líderes em poder aquisitivo, né, economicamente falando, eles não faziam nada para atender, para ajudar, para auxiliar a população. Então isso, de alguma maneira, gerava uma revolta, né? Então isso é o entendimento do cenário daquela época, né? Bom, vocês têm aqui o mapa do Brasil. Aqui está a região do Nordeste, onde aconteceram então alguns desses movimentos, né? Aqui Rio de Janeiro. E aí diz assim: por isso que ocorreram os conflitos, né? Por essas razões que nós vimos anteriormente. Aqui, nossa professorinha pensando, entenda então. Aconteceram as revoltas e os movimentos populares em vários lugares do Brasil, tá? Quais são esses movimentos que nós vamos ver agora? É a Guerra de Canudos, o Cangaço, a Revolta da Chibata e o Movimento Operário, tá? Vamos ver um por um. Primeiramente, então, a Guerra de Canudos, onde que ela aconteceu, né? Como aconteceu? Ela aconteceu em 1897. Esse conflito foi gerado porque uma comunidade surgiu, né? Um povoado, tá? Esse povoado surgiu, né? Os fazendeiros e comerciantes dessa região, eles ficaram desagradados, eles ficaram incomodados com um povoado que surgiu no Arraial de Canudos, por volta de 1893. E esse arraial ele era liderado por um pregador, né, um tipo de líder religioso chamado Antônio Conselheiro. E ele conseguiu organizar esse povo, né, esse povoado, e as famílias elas trabalhavam juntas, né? Elas construíam as suas casas, elas plantavam as roças. Então esse povo se organizou de maneira que chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Só que se eles estão organizados e eles não estão lá de repente dependendo dos fazendeiros, né, eles não podem dominar esse pessoal, então isso gerou uma incomodação nos que eram os mais poderosos. Então foi então que o governo, atendendo então aos fazendeiros, né, e os grandes comerciantes, o governo mandou para lá tropas para atacar o povoado. E foi uma situação terrível, né? Os sertanejos que conseguiram sobreviver a esse ataque, depois ainda eles foram presos e mortos. Foi assim devastador. E aqui nós temos uma imagem, né, que representa, né,
uma imagem teatral aqui que representa o Antônio Conselheiro liderando o povo, tá? Vamos aprender um pouquinho agora sobre o cangaço. O que era o movimento do cangaço? Você já deve ter ouvido falar em cangaceiro, em cangaço. O cangaço foi um movimento popular do Nordeste onde homens e mulheres, eles formavam bandos, homens e mulheres armados, eles percorriam o sertão. Eles assaltavam as fazendas e os povoados. E eles eram temidos por a sua violência, né? Eles eram violentos mesmo. Mas eles também, de uma certa maneira, era uma relação de amor e ódio, porque eles também eram admirados. Por quê? Porque eles não temiam os coronéis, que eram aqueles poderosos do lugar, né? Que vocês lembram do voto de Cabresto, que nós vimos na outra aula? Então, os coronéis, os líderes desse lugar, eles não tinham, os cangaceiros não tinham o menor temor por eles iam para cima mesmo. Então, nem coronel, nem proprietário de terra, nem outra pessoa que fosse poderosa, para eles não tinha nada que temesse, que segurasse eles. O líder, né, desse bando era o Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Ele foi o mais famoso cangaceiro. Só que junto com seu bando ele percorreu estados como Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá? Só que, como todo aquele que anda à margem, né, da lei, né, corre risco, né? Então, em 1938, junto com a sua companheira famosa Maria Bonita e o seu bando, ele acabou sendo morto, né? Mas aí vocês podem perguntar por que ele fazia isso, né? Ele se achava meio justiceiro, eles assaltavam, eles faziam algumas atrocidades, mas eles se achavam meio justiceiro. Eles iam para tirar aquela história de Robin Hood, né? Tirar dos ricos para dar para os pobres. Mas na verdade os pobres eram eles mesmos, eles queriam eram para eles, né? Não era tanto assim para ficar ajudando os outros, não. Mas eles achavam que tirar de quem tinha demais não era problema, né? O conceito que faz a gente pensar, né, que não é o certo, né? Vamos para a revolta da Chibata. A revolta da Chibata ela aconteceu no Rio de Janeiro, em 1910. Um grupo de marinheiros se rebelou contra os baixos salários e os castigos físicos. Nessa época era muito comum castigos físicos, né? Eles ganhavam chibatadas. Então o líder desse movimento foi um marinheiro chamado João Cândido. Eles fizeram uma verdadeira revolta mesmo, eles tomaram 4 navios de guerra e ameaçaram bombardear a cidade se eles não fossem atendidos. E aí na época o presidente, né, que era Hermes da Fonseca, resolveu então abolir esses castigos físicos, né? E prometeu não punir os rebelados. Só que isso não foi verdade. Ele aboliu os castigos, mas ele acabou prendendo todos os rebelados, né? 17 líderes do movimento. E eles ficaram presos por semanas em células subterrâneas, né? 15 deles morreram, 2 sobreviveram. E um deles foi o líder João Cândido, tá? O que foi o movimento operário agora? O movimento operário aconteceu nas grandes cidades, né? Movimentos de trabalhadores de vários setores, comércio, indústria, todos os setores. Os trabalhadores das indústrias brasileiros e imigrantes europeus que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, tá? Todos esses trabalhadores foram envolvidos, todos esses se mobilizaram. Os trabalhadores trabalhavam muito e ganhavam pouco, o que mal dava para sua sobrevivência. Então eles organizaram movimentos para lutar por melhorias nas condições de trabalho e por isso eles acabaram se associando, formando sindicatos, né, organizações das classes, né, em defesa dos interesses dos seus membros. Então cada profissão tem o seu sindicato e isso é até hoje, né? Cada profissão tem o seu sindicato específico, né? Sindicato dos comerciários, sindicato dos médicos, sindicato dos professores, trabalhadores domésticos, operários.
todos os setores de trabalhadores, então, se organizam de maneira sindical para assegurar os seus direitos trabalhistas, né? Para ter uma representatividade, porque às vezes é preciso, né, se mobilizar para fazer valer os seus direitos, né, de maneira igualitária, tanto para o empregador quanto para o empregado. É isso? Bom, pessoal,